de Isaías, capítulo 66, versículo 10, encontramos uma passagem que ressalta a importância emocional e espiritual de Jerusalém para o povo de Deus, onde lemos: Alegrai-vos com Jerusalém e regozijai-vos por ela, todos vós que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos vós que por ela pranteastes. Neste versículo, o profeta Isaías convoca os crentes a se alegrarem com Jerusalém e a se regozijarem por ela, especialmente aqueles que a amam e que foram marcados por momentos de dor e luto em relação à cidade sagrada. Jerusalém, ao longo da história bíblica, desempenhou um papel crucial como o coração espiritual de Israel. Ela é o local onde o templo de Deus foi construído e onde as práticas religiosas dos israelitas eram centradas. Além disso, Jerusalém é frequentemente mencionada como o lugar onde Deus escolheu para habitar entre o seu povo. Sua importância não é apenas histórica, mas também profunda em termos de fé e devoção. Quando Isaías convoca os crentes a se alegrarem com Jerusalém, ele está incentivando-os a celebrar não apenas a cidade física, mas também os valores espirituais e as promessas divinas associadas a ela. É um convite para reconhecer e valorizar o lugar onde Deus escolheu manifestar sua presença de forma especial. A imagem de alegria e regozijo por Jerusalém contrasta com os momentos de lamento e tristeza que muitos experimentaram por causa das dificuldades enfrentadas pela cidade ao longo da história. Jerusalém foi palco de inúmeras batalhas, cercos e destruições, resultando em sofrimento para seus habitantes. No entanto, mesmo em meio às adversidades, Isaías lembra ao povo que há motivos para se alegrar, pois Jerusalém é a cidade escolhida por Deus e o lugar onde ele prometeu estabelecer sua presença de forma permanente. A chamada de Isaías para se alegrar com Jerusalém também tem um apelo profético, apontando para um futuro de restauração e glória para a cidade. Essa visão de esperança é um tema recorrente nos escritos dos profetas, que antecipam um tempo em que Jerusalém será exaltada e será reconhecida como a capital espiritual do mundo. Além disso, a alegria por Jerusalém não é exclusiva dos israelitas, mas é estendida a todos os que amam e servem ao Senhor. Isso reflete a compreensão bíblica de que Jerusalém não é apenas uma cidade terrena, mas também um símbolo da comunhão e da presença de Deus para todas as nações. Ao refletir sobre Isaías capítulo 66, versículo 10, somos lembrados da importância de Jerusalém como centro espiritual e histórico, e somos convidados a compartilhar da alegria por tudo que essa cidade representa para o povo de Deus e para a humanidade como um todo. Posso dizer que Jerusalém desempenhou um papel crucial na história da manifestação da presença divina, especialmente no contexto do cristianismo. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, viveu, ministrou, foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu em Jerusalém e seus arredores. Para os cristãos, Jerusalém é sagrada por ser o lugar onde muitos dos eventos mais importantes da vida e do ministério de Jesus ocorreram, desde sua entrada triunfal na cidade até sua crucificação e ressurreição. Jerusalém foi o cenário para eventos centrais da fé cristã. No entanto, é importante notar que, embora Jerusalém seja reverenciada como o lugar onde Deus escolheu manifestar sua presença física em Jesus, a fé e a palavra ensina que a presença de Deus não está limitada a um local geográfico específico. Através do Espírito Santo, os crentes estão conscientes que Deus está presente em todos os lugares e pode ser encontrado e adorado. É importante reconhecer que, ao longo da história, a cobiça por Jerusalém não se limitou apenas a motivos religiosos, mas também teve implicações políticas, culturais e territoriais. A cidade tem sido objeto de disputas e conflitos ao longo dos séculos,
refletindo as tensões entre diferentes grupos étnicos, religiosos e políticos que reivindicam sua soberania sobre ela. Em resumo, enquanto Jerusalém é vista como um lugar especial devido à sua associação com a vida e o ministério de Jesus Cristo, sua importância transcende as fronteiras religiosas e é influenciada por uma complexa interação de fatos históricos e espirituais. É possível interpretar a história de Jerusalém como uma narrativa de lutas e conquistas ao longo dos séculos, onde diferentes impérios e potências mundiais buscaram dominar a cidade para consolidar seu poder e afirmar sua autoridade. Jerusalém, por sua localização estratégica e seu simbolismo, tornou-se um troféu cobiçado ao longo da história. Desde os tempos antigos até os dias atuais, Jerusalém foi objeto de guerras e conquistas por parte de várias civilizações e impérios. Os antigos impérios egípcio, assírio, babilônico, persa, grego e romano, entre outros, buscaram controlar Jerusalém como parte de sua expansão territorial e influência política na região do Oriente Médio. Para muitos desses impérios, dominar Jerusalém não era apenas uma questão de poder político, mas também uma demonstração de sua superioridade militar e religiosa. A cidade era vista como um símbolo de prestígio e domínio sobre a região, e sua conquista era frequentemente celebrada como uma grande vitória. Ao longo dos séculos, Jerusalém foi capturada e recapturada por diferentes conquistadores, incluindo os cruzados, os mamelucos, os otomanos e os britânicos, refletindo a complexidade e importância estratégica da cidade na política mundial. É importante notar que, apesar das inúmeras conquistas e mudanças de domínio, Jerusalém manteve sua identidade como uma cidade dos judeus até os dias de hoje, ainda que seu status continua sendo objeto de controvérsia e disputa. Podemos entender Jerusalém como um troféu histórico, onde os homens, ao longo dos séculos, lutaram não apenas por sua posse física, mas também pelo controle simbólico e espiritual que ela representa. Esta interpretação lança luz sobre a história da cidade e as profundas aspirações e rivalidades que a cercam. Meus amados irmãos e caros ouvintes, em um mundo marcado por conflitos, divisões e incertezas, Isaías capítulo 66, versículo 10, nos orienta a nos alegrarmos em Jerusalém, uma cidade que é um símbolo de fé, esperança e redenção. Esta alegria não é apenas para aqueles que habitam fisicamente em Jerusalém, mas para todos que reconhecem que esta cidade foi o palco da manifestação do poder, da glória e da misericórdia de nosso Deus. Hoje, Isaías 66, 10 nos desafia a encontrarmos alegria e regozijo em nossas vidas espirituais, mesmo em meio ao calor das lutas e dificuldades que enfrentamos. Nos lembra de que, assim como Jerusalém foi restaurada e renovada ao longo dos séculos, também podemos encontrar renovação e restauração em nossa própria jornada, aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 66, 10 é de fato um marco de comunhão e celebração com aqueles que compartilham nossa fé, reconhecendo que somos parte de uma igreja que encontra esperança e consolo nas promessas de Deus. Portanto, mesmo hoje, o texto do profeta Isaías continua a falar como uma mensagem de fé, esperança e alegria para todos aqueles que buscam a presença de Deus em suas vidas e reconhecem a importância espiritual de Jerusalém como farol de esperança e redenção. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição
e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.